Olá, pessoal. Sou a professora Isabel, de Língua Portuguesa. Estamos aqui novamente para mais uma aula. E o assunto de hoje vai ser o quê? Leitura. Nós vamos trabalhar hoje a narrativa fantástica. Que tipo de narrativa que é essa? Não é? Nós vamos falar o quê? Sobre o incrível mundo de Alice. A questão da verossimilhança, que a gente já falou na aula anterior. O que quer dizer isso daqui, né? Quando a gente tem um texto fantástico, um texto extraordinário, é aquela narrativa que acontece em fatos incomuns em comparação à realidade. Então, é necessário que haja nesse texto a questão da verossimilhança. Porque precisa-se acreditar que aquilo que está sendo narrado é verdadeiro, senão o leitor não consegue entrar na história. Então vamos ver que incrível mundo de Alice que é esse. Então, resumidamente, a história é a seguinte. Numa tarde de verão, Alice estava sentada com sua irmã à beira de um riacho próximo de sua casa, quando viu um coelho branco. Não havia nada de muito especial nisso, mas o coelho trajava um colete, do qual tirou um relógio. Aqui a gente já observa um fato em comum. Coelho usa colete? Menos ainda relógio, né? E esse coelho murmurando que ia chegar muito atrasado. Coelho fala? Também não. Curiosa, a menina o seguiu, enfiando-se atrás dele numa toca enorme, debaixo de uma moita. A toca dava em um poço muito fundo. Foi uma queda muito, muito longa. No País das Maravilhas, Alice participa de acontecimentos estranhos, muito estranhos mesmo, como ela diria, com criaturas ainda mais estranhas. O coelho branco, a lagarta, o gato, a lebre de março, o chapeleiro e toda a corte da rainha de copas e muitas outras. Ela pode crescer e também encolher, dependendo do que ela queira que aconteça. É só ela comer certos bolinhos e cogumelos e bebendo licores. Então, gente, a história mais ou menos é essa. Que se vocês quiserem depois, podem ler o livro inteiro. Porque aqui nós vamos ver só um trechinho, um fragmento desse livro, certo? Então, vamos lá. Alice na corte da rainha de copas. Então, vamos ver. Bem perto da entrada do jardim, havia uma grande roseira. As rosas que nela floriam eram brancas, mas 3 jardineiros estavam ocupadíssimos, pintando as flores de vermelho. Olha, fatos incomuns aqui. Os jardineiros, que eram cartas de baralhos, olha lá, estavam pintando as rosas que eram brancas de vermelho. A Alice achou isso muito estranho e quando se aproximou para olhar mais de perto, ouviu um deles dizer: "Cuidado, 5. Não respingue tinta em mim dessa maneira." "Não deu para evitar", disse 5, mal-humorado. 7 esbarrou no meu cotovelo. 7 levantou a cabeça e disse: "Isso, 5. Ponha sempre a culpa nos outros." "Vejam só quem está falando", disse 5. "Ainda ontem eu ouvi a rainha dizer que você merecia perder a cabeça." "E por quê?", perguntou o que tinha falado primeiro. "Não é da sua conta, 2, disse o 7. "É sim", disse 5. "E vou contar por quê. Foi porque você levou bulbos de tulipa para a cozinheira em vez de cebolas." 7 jogou o pincel longe e estava justamente começando a dizer: "Essa não, de todas as coisas injustas." Mas, de repente, seu olhar bateu em Alice, ali parada diante deles. E, imediatamente, olhou para os lados. Olha lá, Alice, né? Bem grandona. Lembra que lá no início fala que ela come algumas coisas e ela pode encolher ou crescer. Os outros também fizeram o mesmo e todos se curvaram em reverência. "Por favor, poderiam me dizer", perguntou a menina timidamente, "por que estão pintando estas rosas?" 5 e 7 não disseram nada, mas olharam para 2, que começou em voz baixa: "Bom, senhorita, o fato é que aqui neste lugar deveria haver uma roseira de rosas vermelhas, mas nos enganamos e plantamos uma branca. Se a rainha descobrir, manda cortar nossas cabeças. Sabe como é. Por isso, senhorita, estamos nos esforçando ao máximo para consertar a situação antes que
Nesse momento, Cinco, que olhava ansioso para o outro lado do jardim, exclamou: "A rainha! A rainha!" Os 3 jardineiros se jogaram imediatamente com a cara no chão, achatados. Ouviu-se um rumor de muitos passos e Alice olhou em volta, louca para ver a rainha. Primeiro apareceram 10 soldados, carregando uns paus. Tinham a mesma forma dos 3 jardineiros. Eram retangulares e achatados, com pés e mãos nos cantinhos. Então, observem lá o desenho, né? O cortejo, aquele monte de cartas de baralho, né? Simbolizando o quê? A corte real da rainha, que era o baralho maiorzinho lá no canto, ó. A rainha de copas e o rei de copas. E Alice, observando aquilo, ó, com aquela carinha dela de animadinha, achando aquilo muito legal. Depois vieram 10 cortesãos, enfeitados com pequenos losangos de ouros, e andando aos pares, como os soldados. Depois vinham as crianças da família real, também eram 10, muito engraçadinhas, e vinham saltitantes e alegres, de mão dadas, 2 a 2, todas enfeitadas com corações. Em seguida, vinham os convidados, em sua maioria, reis e rainhas. Entre eles, Alice reconheceu o coelho branco, aquele coelho lá de colete e relógio, conversando de modo nervoso e agitado, sorrindo a tudo o que lhe diziam. Passou por ela sem notá-la. Em seguida, vinha o valete de copas, carregando a coroa do rei em cima de uma almofada de veludo vermelho. E ao final desse cortejo grandioso, vinham o rei e a rainha de copas. Alice ficou na dúvida. Não sabia se devia se deitar com a cara no chão, como os 3 jardineiros, mas não se lembrava de nunca ter ouvido que existisse essa regra de comportamento para os cortejos reais. Além disso, pensou, de que adiantaria fazerem um cortejo tão solene se todo mundo tivesse que se deitar de cara no chão e ninguém visse nada? Por isso, ficou onde estava e esperou. Quando o cortejo passou diante dela, todos pararam e a olharam. Olharam quem? A Alice, né? Porque ela era a única que não estava ali, deitada de cara no chão. A rainha então perguntou, severa, quer dizer, brava: "Quem é essa aí?" A pergunta foi feita ao valete de copas, que se limitou a fazer uma curvatura e sorrir, em vez de responder. "Seu idiota!" exclamou a rainha, agitando a cabeça com impaciência. Virando-se para Alice, perguntou: "Qual é o seu nome, criança?" "Meu nome é Alice, para servi-la, majestade", respondeu ela, muito educadinha. Ao mesmo tempo, pensava consigo mesma: não preciso ter medo deles. Afinal de contas, não passam de cartas de baralho. "E quem são estes?" perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros deitados em volta da roseira. Observem que aqui os jardineiros estavam encolhidos porque eles estavam morrendo de medo, né? Haviam plantado a rosa enganada. Ela queria vermelha e eles tinham plantado brancas. Por isso eles estavam lá pintando. Não dava mesmo para saber, porque eles estavam de cara para o chão e o desenho nas costas deles era igualzinho ao do resto de todo o baralho. Vocês já viram baralho? A diferença é na frente. Atrás eles são todos iguais, então não tem como você saber que carta que essa ela tiver virada. Ficava impossível saber se eram jardineiros, soldados, mensageiros ou 3 de seus filhos. "Como é que eu posso saber?" respondeu Alice, surpresa com a própria coragem. "Não é da minha conta." A rainha ficou vermelha de raiva e furiosa, depois de encarar a menina por um instante, como se fosse uma fera selvagem, começou a berrar: "Cortem a cabeça dela! Cortem a cabeça dela!" "Que bobagem!" disse Alice em voz alta e num tom muito decidido. A rainha ficou quieta. Pessoal, aqui termina a primeira parte dessa história, desse fragmento, que será estudado depois, lá na tarefa, lá nas próximas atividades, terá a continuidade desse texto. Mas aqui, nós vamos parar por aqui, porque
até aqui já dá para a gente discutir o que nós vamos discutir na sequência, que é a questão da verossimilhança dentro desse contexto aqui. O que é que parece real, mesmo não sendo, mas pode acontecer dentro de uma narrativa fantástica. Então aqui a gente viu a questão da Alice com os jardineiros, que eram cartas de baralho, até a chegada da rainha no cortejo real. Então vamos ver, a narrativa ficcional a gente já viu. São acontecimentos imaginários inventados pelo autor que podem ser semelhantes ou não à vida real. Por isso, tem de apresentar o quê? A verossimilhança, que é a semelhança. Veja bem, semelhança com a verdade. Isso precisa acontecer porque quem está lendo o texto, ele tem que viajar junto com a história. Se ele não acreditar naquela história, não vai fazer sentido nenhum para ele continuar lendo. Então vamos lá. Então cabe discutir então se uma obra de ficção narra acontecimentos falsos ou verdadeiros. Sabe por quê, gente? Vamos analisar aqui a Emília e o Sabugo de Milho Visconde, lá do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato mente? A gente não pode falar que ele mente, que ele estaria faltando com a verdade. Mas ele criou e deu vida a quem? A Emília, que era uma boneca, e ao Sabugo de Milho, que além de ter vida, se transformou em um cientista. Então aqui é uma narrativa fantástica. Isso pode acontecer. E para nós soa como real, como verdadeiro, porque a gente consegue entrar na história e viver esse mundo imaginário lá do Monteiro Lobato. Então só para vocês entenderem. Então é a questão da verossimilhança. Há dois tipos de verossimilhança que a gente vai estudar aqui. A primeira, a verossimilhança externa, que é a semelhança entre o mundo ficcional, né, aquele da história lá, todo cheio de fantasias, de imaginação, e o mundo real, que é o conhecido pelo leitor. E isso é chamado de verossimilhança externa. Semelhança entre o mundo ficcional, aquele lá que não é real, com o mundo real que já é conhecido pelo leitor. E a verossimilhança interna, o que ela vem a ser? Coerência e coesão entre os diversos elementos da narrativa. A impressão de verdade está relacionada às convenções do gênero literário. Então, se eu leio aquela história fantástica igual a da Alice, eu consigo imaginar tudo aquilo lá como sendo real. E então, nesse caso, nós vamos chamar de verossimilhança interna. É dentro daquele contexto, o que está acontecendo ali, a gente pode considerar como real, como verdadeiro, apesar de não ser. Então, chamamos de fantástica a narrativa que, embora não tenha verossimilhança externa, que é o que nós conhecemos no real, que o que de fato acontece, mas possui verossimilhança interna. Então, dentro daquele contexto, aquilo que acontece ali, a gente consegue entender como, naquele momento, ser real, ser verdadeiro. Então, vamos praticar, gente. Olha só. O livro de Lewis Carroll, que é o autor do texto da Alice no País das Maravilhas, é considerado uma das obras mais importantes da literatura fantástica, extraordinária. O próprio autor sugere, no título, que o livro possui elementos estranhos, insólitos, ou seja, incomuns. Explique como essa sugestão é feita no título. Então, nós vamos analisar aqui o título e já imaginar que a história é uma história fantástica. Como? Olha lá, no título, o nome dado ao lugar, País das Maravilhas, já sugere o quê? Que é um país maravilhoso, cheio de coisas extraordinárias. Situa as aventuras de Alice num mundo extraordinário, mágico e fora do comum. Não faz parte da nossa realidade, mas dentro do contexto é tudo muito real. Segundo, apesar de serem fantásticos, os acontecimentos narrados no capítulo Alice na Corte da Rainha de Copas possuem uma significação simbólica, isto é, representam tipos e comportamentos humanos muito frequentes na vida real. Apesar de as personagens não serem reais, as atitudes delas muitas vezes são atitudes das pessoas reais do nosso mundo. Que tipo de governante a Rainha de Copas representa? Olha lá, ela é uma rainha severa, então ela representa o quê? As autoridades despósticas, ou seja, tiranas, malvadas e arbitrárias, que
As atitudes, elas não têm regras, elas não respeitam nada, elas agem por conta delas, interesses pessoais, cujas decisões são motivadas apenas pelo interesse pessoal, pelo capricho e pelo humor. Seu poder absoluto não é controlado por leis, olha lá, por isso que é arbitrário. E sua autoridade se sustenta pelo terror, ou seja, ela não é respeitada, né? Ela impõe terror para que as pessoas a respeitem, mas na verdade eles não têm respeito nenhum por ela. A rainha de copas consegue despertar o respeito, o afeto de seus súditos? Justifique a resposta com o exemplo do texto. Claro que ela não é respeitada, né, gente? Se ela impõe tanto terror, o que eles têm dela é medo e não respeito. A rainha não é respeitada. Todas as atitudes dos súditos, mesmo as profundas referências, né, que eles fazem, são motivadas somente pelo medo. Os jardineiros, temendo a reação da soberana, procuram enganá-la. De que forma? Encobrindo o erro por meio do artifício de pintar as rosas. Então, lá no comecinho do texto, a gente observou isso. Eles pintavam, sabiam que a rainha ia passar por ali no cortejo, as rosas eram brancas, mas ela havia pedido que fossem vermelhas. Então, o que eles fazem? Eles as pintam de vermelho, né? Pega a tinta e começa a pintar. Isso na vida real acontece? Não, não acontece. Mas lá no nosso texto, pode. Por quê? Porque é um texto, uma narrativa fantástica, extraordinária. Tudo pode acontecer. E é isso, gente. Aqui a gente termina mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, façam as atividades e na próxima aula a gente se vê novamente. Beijo!